Estamos juntos mais uma vez no nosso podcast Comunicação 10/10 e hoje o convidado é especial. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento a Del Homo, que prepara todo o meu traje, o traje do nosso convidado também daqui a pouco, eu vou mostrar ele. Então, se você é um homem de bom gosto, quer melhorar seu estilo, então vem aqui, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje, ele é muito especial, tá aqui do meu lado. Ele é pai da Betina, pai do Davi que tá chegando, marido da Bruna, empresário e também é fundador do projeto @Cola na Videira. Então, seja bem-vindo, Bruno Loureiro. Ei, Sansa, que alegria estar aqui, hein? Que bom de ter aqui, viu, cara? Muito feliz mesmo por você realmente estar presente, né? Para quem não sabe, o Bruno foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para pregar a palavra de Deus, então eu honro a sua vida por isso. Amém. E fico realmente muito feliz com a sua presença aqui. Eu tô muito feliz, o terno aqui, muito bom, viu? Confortável, bonito, Del Homo. Show de bola. Show de bola. Você está bem alinhado para o nosso podcast de Comunicação 10/10. Bom, antes da gente começar, aqueles recados de sempre, já pode compartilhar, já pode curtir, já pode mandar para todo mundo aí, porque esse podcast de Comunicação 10/10 é aquele que vai te ajudar a você elevar o nível da sua comunicação. Não é isso, Bruno? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Se inscrever no canal. Isso. Ajuda a gente a compartilhar mais, né? Quando você curte, quando você comenta, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Comunicação 10/10. Comunicação 10/10. Deus Gostou do nome? Gostei. Por que 10/10? Olha, interessante. Por que 10/10? 10/10 é a gente entender a comunicação como um todo e o 10/10 eu estou acertando em tudo. Então, por exemplo, a minha roupa, a minha postura, a minha comunicação não verbal, como é que eu estou presente aqui. Enfim, tudo isso, comunicação digital, comunicação dos relacionamentos. São 10 pontos. Também. Muito Também. bom, muito Isso. bom. São 10 pontos que a gente tem autenticidade, identidade, vários pontos nesse sentido. E a gente elege, claro, 10, mas também são mais de 10 porque é muita coisa que engloba toda a comunicação. Muito bom, Sansa. Como aqui é direto ao ponto, eu já vou começar com uma pergunta para você. Vamos. Muito importante a gente ter uma comunicação com Deus. Sim ou não? Sim. Como é que Deus se comunica com a gente? De forma primária, Deus se comunica com a gente através da palavra dele. Perfeito. O Deus que nós cremos, Deus criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho amado há 2000 anos atrás para reconciliar trazer a humanidade de volta para perto, é um Deus de palavra. Ele criou todas as coisas pela palavra e ele deixou a palavra escrita para nós, que é a Bíblia, de Perfeito. Gênesis a Apocalipse. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a primeira coisa que a gente pode ver é Deus está querendo falar com a gente. Amém. Em resumo, é Deus está querendo falar com o Rodrigo, Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo falar com você. E ele fala mediante as escrituras sagradas, mas Deus também pode usar pessoas, Deus também pode falar com a gente através de sonhos, Deus pode falar, mas de forma primária pela palavra dele. Pela palavra dele. Ali é seguro também a gente conhecer esse Deus, essa palavra, pela Bíblia. É mais seguro. Boa. Show. Perfeito. Então essa é a forma que Deus fala com a gente, né? Isso. E como é que eu falo com Deus? Acho que a primeira coisa é você conhecer esse Deus. Porque como é que você vai conversar com alguém Que você não conhece. Que você não conhece? Eu sempre tive muita dificuldade, Sansa, de conversar com esse Deus. Sempre acreditei em Deus, mas chegou um tempo, que foi mais ou menos ali em 2017 para 2018, que eu falei, pronto, mas eu não consigo me relacionar com Deus. Eu ouvia muito assim, Deus é relacionamento, Deus quer falar com você, mas era uma trava dentro de mim. E aí o porteiro do meu prédio, Olha só. Silas, que agora está no Maranhão, a gente nem te contei essa novidade. ele saiu daqui. O porteiro do meu prédio, foi ele que me evangelizou, foi ele que me apresentou a palavra de Deus, foi ele que me apresentou o Cristo. E ele, mesmo sendo porteiro, não deixou de abrir a boca dele. Né? Porque a função dele dentro lá do sistema nosso da portaria, no prédio, era muito simples, era meio que cara crachá. Era meio que entregar a ficha, boa noite, ele trabalhava à noite, boa noite, bom descanso, e tinha um sistema ali muito simples do trabalho dele. Mas ele sempre com um sorriso, sempre com uma postura, eu tô vendo que você tá falando sobre essas coisas. Sempre a comunicação. Sempre com uma energia lá em cima. Até me incomodava isso quando eu chegava, eu não tinha entendimento nada com Deus, era meio perdido, era totalmente perdido na minha vida. E ele sempre com um sorriso, sempre querendo falar alguma coisa. Aí teve um dia que a gente começou a conversar e esse cara foi muito usado por Deus. Ele é pastor da Assembleia de Deus. E ali na função dele no trabalho, ele foi muito usado e se comunicando com ousadia, né? Ousadia. Porque ele, né, querendo ou não, ele, porteiro e os moradores têm uma hierarquia, né? Sim, lógico. E ele, com toda a ousadia, em amor, com paciência, com alegria, ele não deixou de comunicar aquilo que ardia no coração dele.
Mas aí nesse caso a gente entende que ele estava guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. E ele fazia uma coisa, Brunão, que é muito interessante. Ele fazia o over delivery. Over delivery. Ele entregava mais. Sempre que a gente pensa em comunicar o reino de Deus, não necessariamente você vai pregar sobre Deus. Mas se você já faz algo de forma diferente e com excelência, você já está glorificando o nome dele. É verdade, é verdade. E ele também aproveitava os espaços na agenda dele, porque chegava ali à madrugada, ele tinha que estar atento ali no trabalho, tudo mais, mas ele também tinha tempo ali para ouvir uma pregação, ele dava uma lida na palavra de Deus, sabe? E sempre pedindo nessa comunhão com Deus que entregou o seu Espírito, Deus é Espírito, eis-me aqui, eu estou disponível para te servir. E a comunicação fazia parte. Então ele sempre estava em oração pedindo moradores, cara. É isso que ele pedia. Pedindo almas. Pedindo almas. Então, se a gente pensar na resposta da pergunta, nesse caso, como é que a gente se comunica com Deus principalmente oração. 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 Deus deseja se comunicar com a gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Deus deseja. Aí na Bíblia é dividido em Gênesis, 66 livros, né? Então, de Gênesis a Apocalipse. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo cada vez mais Deus se revelando, né? Revelando quem ele é e querendo a comunhão com a gente. Começando lá, ele começou na história lá em Israel, antes de Israel, mas quando ele levanta Abraão, né? De uma forma totalmente improvável para o primeiro homem ali de Israel para formar uma nação a partir da família dele, quando ele começa a agir ali, chega um momento que ele fala assim, é um versículo que está escrito num livro chamado Amós 3:3. Pode dois andar junto se não tiver de acordo? Olha só. Então, ou seja, alinhamento. Alinhamento. E essa é a primeira coisa com relação a Deus. Como é que eu vou andar se eu não tiver de acordo com ele? E como é que eu vou estar de acordo com ele se eu não conheço ele? E a Bíblia mostra a característica de Deus, quem Deus o quanto ele é soberano, o quanto ele é justiça, o quanto ele é amor, o quanto ele é Deus, ele é tudo que nós precisamos. E ele deseja se revelar para nós. E aí, quando no plano perfeito dele, ele envia o Filho dele, Jesus Cristo, é para resgatar nos quatro cantos da terra. É para levantar pessoas e através dessas pessoas ir resgatando outras pessoas. Como foi com Jesus. Jesus levantou várias pessoas, mas ele tinha 12 mais perto. Os discípulos de Jesus. Quando Judas, pecou ali, traiu Jesus, entrou Matias. Mas a partir daqueles 12... eles começaram a abrir a boca e o evangelho a boa notícia começou a se expandir e chegou até aqui, por exemplo. Chegou nos nossos corações. Exatamente. A comunicação lá em Israel. Olha só. Ou seja, a comunicação, ela ultrapassa fronteiras. Quando bem feita e com estratégia. Sim. Olha que interessante, você acabou de trazer um ponto de estratégia de Jesus na comunicação. Por quê? Ele tinha uma mensagem, aliás, tem até hoje a mensagem, existe, é viva e eficaz. Sim. Essa mensagem ele usou 12 pessoas para disseminar. Treinou as 12. Treinou as 12 para disseminar como tinha que disseminar. Porque se disseminasse errado, a culpa era dele que passou. Perfeito. Sim ou não? Perfeito. Então olha que coisa, você que tem uma mensagem, você quer compartilhar, às vezes você tem um método, qual estratégia você pode usar a partir disso? Sim. Quais pessoas você pode colocar para começar já a disseminar aquilo que você acredita? Claro, a gente acredita que tudo vai convergir para glorificar o nome de Deus. Sim. Sabe, eu não sei que hora você está aí, quem que está aí do outro lado. O Sansa, ele está estudando muito essa questão da comunicação, ele se comunica muito bem e eu sei que ele está educando vocês aí para que vocês possam cada vez mais levar longe. Mas uma dica que eu queria já deixar, antes que eu esqueça, que às vezes pode ser que eu esqueça, todas as vezes que você tiver que entregar a mensagem que Deus te colocou, seja o evangelho, ou seja no seu trabalho, tudo que você precisar conversar dentro da sua casa, que são conversas difíceis ou conversas que você se sente incapaz, eu vou te dar uma dica. Por exemplo, eu cheguei aqui, a gente tá na Del Umo, né? Isso. Falei, como que é o nome? Del Umo, tá certo. Del Umo, tá certinho. E uma loja espetacular. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu preciso ir no banheiro. O que é isso? Eu vou no banheiro, né? Eu sempre faço um xixi antes de começar qualquer reunião, mas eu vou orar a Deus. Amém. Eu vou dizer, Deus, eis-me aqui. Eu não quero só falar de acordo com a minha força. Eu gostaria de ser usado pelo Senhor de alguma maneira que eu nem sei qual é, mas eu estou aqui disponível. Pronto. Faça isso. Seja você que tem uma comunicação para fazer com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, né? Busque se capacitar, mas busque também não só se capacitar, mas essa dependência total de Deus para fazer a comunicação. Excelente. Porque Deus age, Ele é Espírito, Ele age em nós. Ele age em nós e o fato é, a gente se prepara,
mas também a gente precisa orar para que ele faça. Tanto é que oração é orar, mas agir. Mais agir, exato. A Bíblia fala, a fé sem obras é morta, então eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Correto? Então capacitou e também, evidentemente, você vai orar para que você seja guiado pelo Espírito Santo, principalmente em conversas difíceis. E também, Bruno, na conversa difícil, a principal chave é também o quê? A verdade. É verdade. Por mais que doa, por mais que seja difícil falar, mas se você for verdadeiro, a lealdade também está aí. Não é? O princípio bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso é sobre Cristo, mas não só sobre Cristo, é sobre Cristo, esse versículo bíblico, né? Mas também se torna um princípio para que a gente viva assim. De tudo, de comunicação. Em todas as áreas da de nossa relacionamento. Vida. Exato. A verdade. Porque às vezes você não sabe exatamente como eu vou dizer determinada coisa, mas se eu for na verdade, a chance é que vai dar certo. Vai, claro. Entendeu? Porque você está respaldado. É. Perfeito. Vamos pensar o seguinte. A pessoa entendeu como Deus comunica. Sim. Ela conhece a Deus, ela já se comunica com Deus e agora ela chegou num estágio, que foi um estágio que você chegou já há um tempo, você vai falar um pouco mais sobre isso, que é o estágio de comunicar a palavra de Deus. Quais dicas, quais pontos de atenção, que a gente já falou muito sobre isso no bastidor. Sim. O que a pessoa tem que se atentar a partir do momento que ela fala, agora eu quero falar de Deus para as pessoas? Muito bom. Eu acho que há tempo para todas as coisas. É muito bom ter quando a gente tem essa fome, essa vontade de compartilhar a palavra de Deus, já é um sinal de que você está fazendo algo que Deus quer. Porque Jesus mesmo disse, as últimas palavras de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E batizai ensina os meus ensinamentos e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus deseja que a gente abra a boca. Exatamente. Mas uma coisa que eu aprendi logo com o porteiro do meu prédio e depois se confirmou com a pastora Camila Barros tudo que você fizer para Deus, eu sempre te falei isso, tudo que você fizer para Deus não pode roubar o seu tempo com Deus. É isso. Tudo. Então, você quer comunicar algo que Deus colocou aí na tua mão, quer comunicar a palavra dele. Essa comunicação não pode roubar o seu tempo de qualidade com Deus. Então, por exemplo, no projeto Cola na Videira, que é um projeto evangelístico, @Cola na Videira todos os dias às 7h30 da manhã. Era às 8, mudou recentemente para 7h30, ajustes familiares, né, dentro de casa. Né? Então, a rotina da Betina e tá chegando a rotina do Davi. A Bruna pediu, porque a rotina é muito forte de manhã, né? Escola e tal, e eu tenho que ter o tempo de qualidade com Deus e ainda abrir a live. Então, nessa comunicação com Bruna, com a esposa dele? De estar de acordo, porque se não tiver de acordo, não vai andar junto. 2, né? 2. Olha só. Aí a gente mudou para 7h30. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu sempre disse lá, são mais de 5 anos. Mais de 5 anos, são quase 5 anos e meio. 5 anos e meio. Compartilhando a palavra na internet. Todos os dias no mesmo livro, pela graça de Deus. Mas o dia que eu parar de ter o tempo com Deus, um dia que eu tiver que sacrificar o tempo de qualidade com Deus, que vem antes da live, eu paro. Boa. Eu não abro mais a live. Porque aí a prioridade aí não vai dar certo, entendeu? Então a gente, claro, na vida a gente tem que sacrificar muitas coisas. Eu deixo de levar a Betina na escola para poder tá na live com a família JC. Se tiver alguém da família JC, um beijo no coração de vocês. Mas o tempo com Deus eu não posso sacrificar. Acho que essa é uma poderosa dica aí, um conselho que o Silas sempre me ensinou isso. A Camila se confirmou com a Camila Barros. Isso é uma dica que eu queria deixar. E sabe, eu lembrei agora falando, você lembra a primeira vez, uma das primeiras vezes na verdade, eu comecei a fazer algumas lives no espaço onde o Sansão trabalhava, né? E aí teve um momento que tinha um político na mesa, sim, tinha um ator da Globo, que eu não vou lembrar o nome, tinha pessoas relevantes, sim, né? No mundo, cada um na sua área, e eu fui lá. Você lembra disso? Lembro. Cara, quando eu cheguei nesse podcast, eu não sabia exatamente o que eu vou fazer aqui. O que eu vou falar aqui? Tinha um alinhamento ali rápido, foi de cima da hora. Sim. Ali, cara, é um versículo que eu nunca vou esquecer. Jesus, ele disse, né? Posso compartilhar aqui com o pessoal? Pode, claro. Tem um versículo que é, se eu não me engano, em Lucas, capítulo 12, versículo... Ele fala, nesse caso, o versículo, se for esse que você vai trazer, eu acredito. Qual que é? Que é que Deus vai colocar na sua boca as palavras, né? Quando você estiver diante de autoridades. Esse Deus que deseja se relacionar com a gente, ele fala assim, até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Olha só. Eu te conheço.
Antes de você me conhecer, Eu já te conheço. eu já te conheço. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Ele estava compartilhando a questão dos pardais. Jesus com a sua simplicidade nos ensinamentos e que profundidade que existe. E aí ele chega para os discípulos, falando, agora, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser julgados nas sinagogas, vão ser colocados diante de vocês governadores e autoridades, e neste momento não se preocupe com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Amém. De forma nenhuma a gente pode interpretar aqui como não se preparar. Comunicação 10/10. Tem que se preparar. O preparo faz parte. Mas é o preparo que é a nossa responsabilidade e o Sansão está ajudando vocês. Agora, eu também tenho a total e preciso ter a total dependência de Deus. Que mesmo quando eu não souber o que falar, eu preciso crer que o Espírito Santo está naquele lugar, que eu estou em comunhão com Ele. Essa é a premissa. Então ele está aqui comigo e Ele vai, de alguma maneira, guiar minha boca. Exatamente. Aí é fé, né? Não, aí é fé, cara, porque assim... Se a gente pensar num podcast, né? Claro que assim, todo podcast geralmente, né, tem um alinhamento antes do que vai falar e tudo mais. Isso. Alguns menos, outros mais. Exato. Ok? Mas de qualquer forma, nem tudo vai sair como planejado. Tem o famoso improviso. Perfeito. Então, na comunicação também 10/10 é você entender que você vai precisar improvisar em alguns momentos. E melhor ainda do que improvisar sozinho, é improvisar com a ação e com a sabedoria do Espírito Santo. Exato. Que é exatamente o que você está falando. Exato. Que ele vai trazer para a gente o que a gente tem que falar em cada momento. Exato. Então você falou que, primeiro, há tempo para todas as coisas. Nesse caso, eu quero comunicar a palavra, mas ok, tá na hora de eu fazer isso? Ou eu preciso viver um pouquinho mais com Deus para depois compartilhar? Eu prefiro sempre essa parte. Ter mais experiências com Deus, mais contato e envolvimento mais com as Escrituras. Né? Porque os discípulos, se olhar para os discípulos, foram 3 anos e meio. Não existe uma conta fixa. Claro, sim. Né? Deus ele tem um jeito ali, a graça multiforme dele vai trabalhando da forma que ele deseja trabalhar e a gente tem que confiar. Mas se você pegar todos os comunicadores da Bíblia, que foram usados por Deus ali como para tornar também a palavra, trazer para nós a palavra de Deus, todos tiveram um tempo. O próprio Paulo, quando ele se converteu rápido, ele foi convertido rápido, o apóstolo Paulo. Sim. Caiu ali. Fulminante, né? Foi fulminante, foi na hora. Desejou pregar a palavra a partir daquele momento na hora. Logo. Só que aí ele primeiro vai para a Arábia, a Bíblia diz, e passa 3 anos ali mais ou menos na Arábia. E no resumo ali na conta de chegada dos historiadores e tal, mais ou menos uns 10 anos depois, que de muito envolvimento com esse Deus que deseja falar com a gente e trabalhar no nosso coração, que aí ele começa de fato a fazer as viagens missionárias e pregar o evangelho e se tornar o que se tornou hoje, né? Então tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. Perfeito. Uns vão ter um tempo maior, outros menores, né? Exato. Assim como na Bíblia a gente tem essa variação. Primeira coisa, então, tá no tempo certo ou não? Ok, essa é a reflexão que você vai ter com Deus. Segundo ponto, então, é que esse tempo que você vai dedicar para falar de Deus não atrapalhe o seu tempo com Deus. Porque senão você vai acabar falando de alguém que você nem está se relacionando. Exato. Não dá, correto? Exato. Esse foi um ponto de atenção que o Bruno sempre trouxe para mim. Sansão, eu acho legal você pregar e tal, mas, cara, cuidado com isso, não é verdade? E a gente revela que não tem problema nenhum. Terceiro ponto é você ter justamente a parte do entender que Deus vai colocar a palavra certa independente da situação. Então você se prepara, mas também tem a segurança e a fé, que, né, a fé se aprende, a gente vai falar disso, tem a segurança e a fé que realmente, né, Deus vai colocar as palavras certas no momento certo. Vamos falar disso até. Você tem uma frase muito forte que eu já puxei para mim, que é o quê? A comunicação se aprende. Mas eu quero falar agora de você. A fé se aprende? A fé se aprende. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, né? Então, como todo e qualquer dom, a gente precisa aprender, a gente precisa praticar o dom. Sim. E aprender a usar o dom. E você vê o tempo todo, por isso que é importante conhecer o Deus da palavra, né? O Deus que criou os céus e a terra através das escrituras sagradas. Porque você vê Deus ensinando o tempo todo. Quando a gente fala da encarnação de Cristo, você vê Jesus, por exemplo, sentado no chão escrevendo, ele estava ensinando. Você vê Jesus dizendo, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso para a alma de vocês, aprendam de mim. Então ele está o tempo todo ensinando. E isso que é legal, de formas diferentes. De forma diferente. Olha só. Nas cartas de Paulo,
a preocupação muito forte de todas as cartas de Paulo, e de Pedro também, mas principalmente de Paulo, sobre o ensino e a preocupação com o falso ensino. Então não é só o ensino que ajuda, mas também existe ensinos que atrapalham, que são falsos. Então o aprender é algo fundamental e eu creio demais que a comunicação a gente precisa aprender. Eu aprendo com o Rodrigo Sansão aqui, viu, gente? Eu aprendo. Que bom, eu fico feliz. Espero que você esteja aprendendo com a gente, né? É isso. Quando a gente fala de comunicação, acabou de vir um insight aqui, falando de Jesus também. Improviso aí agora, hein? Improvisa. Porque veio agora, de fato. Exato. O improviso, em que sentido? Eu percebi agora que Jesus, ele usava várias formas de falar. Mas por quê? Dependia do público também. Ou seja, na comunicação eu preciso saber variar a forma de ensinar. Alguma parte vai ser de vídeo, outra parte vai ser escrevendo, outra parte vai ser por parábolas. Ele usava muito parábolas. Então a gente pode usar hoje histórias, analogias que vão ajudar. Ele usava muito analogia também. Então como é que a gente pode aprender com Jesus sobre comunicação? Isso é um ponto que a gente está trazendo aqui para você, porque realmente para cada público uma forma diferente e para cada situação uma história, um momento e um contexto diferente para que você possa usar isso ao seu favor. É isso que a gente gosta de trazer aqui para você. Esse momento que você, por exemplo, você disse aí, por exemplo, Jesus, a Bíblia narra, eu não sei quantos por cento, mas é muito. Tudo que foi os milagres de Jesus, ali que está na Bíblia, o que está na Bíblia é muito menor do que ele fez. O que ele fez foi muito mais do que está na Bíblia. O próprio João descreve isso. Mas principalmente no início do ministério dele, muitos milagres que ele fazia, ele falava assim, olha, agora não conta para ninguém não, viu? Guarda aqui para você. Aí você olha e fala, por que não pode contar uma coisa boa? Por quê? Porque tinha um momento para compartilhar. Para compartilhar. Nossa. Não era o momento dele ainda, das pessoas saberem que ele era o Cristo. Teve um tempo para isso também. Então o cara que teve o maior desafio na Terra... Olha o time, a importância do time na comunicação. Exato. O maior projeto na humanidade foi entregue por Cristo. Quem crê, crê. Quem não crê... Já tá creu. Já tá creu. Mas é verdade. É o ser humano, se a gente for tirando a religiosidade ou tirando até a mesma fé, ele dividiu o calendário no meio. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Exatamente. E ele ali comunicando a melhor notícia de todos os tempos, o evangelho dele, a reconciliação, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus, mesmo assim teve um momento e ele falava para as pessoas, não conte isso agora, vai, apresente-se aos médicos, aos sacerdotes da época, vai ali, faz os rituais que tem que fazer e depois a gente, né, então, muitos não aguentavam, né, não se seguravam e aí começava já a compartilhar, mas ele se preocupava o tempo todo com isso. Então o momento também é importante. Ou seja, saber o time e o momento para você compartilhar uma notícia, uma fala, sim, porque isso realmente vai mudar muito e depois até, quem sabe, Bruno, já veio uma ideia aqui, quem sabe depois a gente pode fazer uma série, né, comunicando com Jesus. Sim. Pode ser bem interessante. Sim. Mas enfim, fica aí. Você quer essa série, aliás, já compartilha. Comenta pra gente aqui no comentário, Rodrigo. Bruno, eu quero essa série, gostei dessa ideia e tudo mais. Bom, vamos falar agora um pouquinho de comunicação no trabalho. Eu sei que você trabalha com a sua esposa. Como é que é isso? Essa comunicação que é dentro de casa é de uma forma, olha como é o contexto. Ó. Dentro de casa é esposa, no trabalho é sócio. E aí? E aí que você aprende vivendo isso. Não existe vou aprender... Uma receita de bolo não tem. Não tem. Mas o que tem que a gente procura sempre é viver exatamente essa palavra. Pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, a primeira chave, alinhamento. Pronto. A gente tem uma escola para mulheres, né, para desenvolvimento pessoal de mulheres, focado no nicho mulheres. Autoestima, inteligência emocional, e tudo, autoconhecimento para mulheres. E Bruna forma outras mulheres para cuidar de outras mulheres também. Então a Bruna, ela é na linguagem do digital, ela é a expert. Expert. Ela é a mentora, ela é a professora, ela é o produto da nossa empresa, é a Bruna, ok? E eu sou responsável pela área comercial e todas as estratégias de matrículas, as estratégias de crescimento da empresa junto com ela. Então a gente tem papéis e responsabilidades definidos. A gente, no início, não era tão bem definido, por isso que era meio travado a comunicação, dava muito problema e tudo mais. Quando a gente definiu quem é responsável pelo quê na empresa, acabou. Saiu um peso das nossas costas. Então hoje a gente trabalha bem tranquilo em relação a isso. Mas é um desafio, por quê? Porque a gente tem que fazer essa separação o tempo todo. Às vezes Bruna tem essa tendência maior do que eu de trazer os assuntos de casa para dentro do negócio. E vice-versa. Peraí, Bruna, não é agora. Mas aí eu tenho que perguntar. Fazer pergunta é importante, né?
Faz sentido a gente falar sobre isso agora? Olha só, olha a construção. Rapaz, mas Não, pra isso você, aqui... mas pra você falar isso, você precisa de paciência. E pra chegar nisso, né? Você No precisa... início não foi assim. Não. Mas, ó, me permita só pra gente não perder. Ó. Isso. Primeiro ponto, alinhamento. Segundo ponto, função bem definida. Isso. Porque um não entra no trabalho do outro. Uhum. E, terceiro ponto, nesse momento que as coisas se confundem, ao invés de você espanar, não é pra hora de falar e tal. Então é a pergunta, faz sentido falar disso agora? Cara, muito bom isso. E aí é onde Jesus trabalha muito no meu coração, cara. Eu sempre lembro de Moisés cuidando de ovelha durante 40 anos. E depois de 40 anos, Deus coloca ele para guiar o povo de Israel, um povo que reclamava o tempo todo, um povo que murmurava o tempo todo. A gente vê isso registrado nas Escrituras Sagradas. E ele liderando 2 milhões de pessoas, mais ou menos, sem internet, sem estrutura profissional nenhuma, na dependência total de Deus. E ele falhou em alguns momentos, mas Deus sempre dando a paciência, sempre trabalhando também no coração de Moisés, a sabedoria. E eu lembro muito disso. Então, por exemplo, quando a Bruna traz um assunto... por isso que eu preciso do tempo de qualidade com Deus antes. O meu trabalho começa no... Entendeu? Tem que estar conectado com Deus. Porque aí, na hora que vem essas situações, por exemplo, a Bruna trazendo algo pessoal que não cabe para aquele momento a gente falar, porque a gente está trabalhando, eu tenho que lembrar do bom ensino de Jesus, do amor de Jesus. Tá em contato com ele aqui em pensamento, Jesus, peraí, me dê paciência agora, porque agora é a hora que eu não vou ter. Eu preciso de você, Jesus. Cara, quando você faz essa comunicação interna, olha, comunicação quando você faz essa comunicação interna, funciona. Porque o Espírito Santo é interno. Ele me deu o Espírito Santo, ele te deu o Espírito Santo, a partir do momento que você crê. Então, é interno. E aí eu vejo a mão dele e falo, Bruno, aí quando eu faço essa pergunta, Bruno, mas é agora mesmo? Cabe agora essa... A gente precisa resolver isso agora ou a gente pode depois do trabalho resolver? Aí já melhor. Não, depois do trabalho a gente resolve, né? Aí eu vou, obrigado, Jesus. Eu sei que não veio só de mim isso, entendeu, Sans? Sim. Então, acho que a gente falou por isso, eu nem sei por que a gente falou disso. Falando de comunicação no trabalho. Perfeito. Isso daí é excelente quando a gente traz esse ponto, né, de saber o momento, fazer a pergunta, tal, construir. Porque isso a gente também chama na comunicação da comunicação defensiva, né? Ou melhor dizendo, também na comunicação não ofensiva. Porque, no geral, a resposta seria, como a gente já trouxe aqui, né? Não é agora e tal, não sei o quê. Calma, entendeu? A resposta é o quê? Uma comunicação não defensiva, no caso defensiva. Em que sentido? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou abaixar o tom. Olha como é diferente, porque a pessoa pode vir armada e eu posso fazer isso daqui. Então, no fim do dia, assim como existe a direção defensiva na hora que você está, né, no carro, a comunicação defensiva também existe, mas não você está na defensiva, tá? São coisas diferentes. Exato. Uma coisa é você estar na defensiva, outra coisa é você ter uma comunicação defensiva, que nesse caso é não ofensiva, para que você possa construir aquela conversa. Mas só rapidinho, a Bruna, e assim, eu sempre penso assim, que dependendo de como eu vou me comunicar com ela ali, eu vou colher fruto depois. Seja positivo ou negativo, e é dentro de casa. Porque acaba em casa, né? Exato. Então se eu for agressivo na minha comunicação por algum que aí seria, assunto vamos dizer, você da defensivo, empresa, ou nada defensivo. A tendência é que em casa eu vou colher um fruto dessa comunicação, então eu tenho que trazer para mim a responsabilidade. É igual eu estudo até hoje com o Flávio Augusto, Caio Carneiro, o pessoal lá de venda, do Vende-se, e ele sempre fala assim, por exemplo, quando não dá certo uma venda, a culpa é do vendedor. A responsabilidade é sua. Já assuma a sua responsabilidade. Não, mas é o cliente que não sei o quê, tal. Cara, melhor você trazer para você onde foi que eu errei. Se não teve o seu erro, ok, 10, 15 segundos, deixa para trás isso nessa comunicação interna e segue adiante. Mas traz para você sempre a responsabilidade. Então eu, como líder da minha casa e sócio da Bruna, mesmo ela sendo o produto principal da empresa, cara, a responsabilidade da nossa comunicação fluir, ela é minha. Olha só. Ela é minha, sabe? E isso não é carregar um peso que não é meu. É trazer uma responsabilidade mesmo. Porque aí eu encaro sempre de uma forma diferente. Porque se eu encaro que essa minha parte é a outra parte dela, e eu não ser o responsável pelo todo, até por ser homem, líder ali dentro de casa, cara, eu começo a ter mais responsabilidade naquilo que eu estou me comunicando com ela. Uma coisa que me ajuda muito também na comunicação com a Bruna é falar com ela por telefone. Porque eu sou ruim de texto, irmão. Olha só. Cara, e texto é interpretação de texto. Você haja a Bíblia, né? É um pega pra capar aí, principalmente aqui na internet, de interpretação bíblica. Então, assim, eu prefiro já resolver por telefone. Porque aí tem a questão da energia, tem a questão de... né, ela já... do tom de voz. Tom de voz, que vocês tanto falam aqui. Bruno, isso é brilhante. Eu tenho amigos, né, que eu já percebi, inclusive um deles está aqui no bastidor, que se você manda mensagem para ele,
cara, pra responder, às vezes ele não responde. Mas se eu ligar, ele atende na hora. Eu sou Entendeu? E você é um desses. Eu sou igual. Eu sou Verdade, igual. então Você tá falando de mim ou tá falando do Não, okay. é mais de um nesse caso. Okay. É Eu sou assim. Exato. Já tem outro que responde na hora, que é a terceira pessoa que tá aqui atrás. Responde okay. na hora. Tá. Isso. No caso, tá falando de mim. Exato, também. Mas então, ou seja, você precisa saber como se comunicar com cada pessoa. Exato. Isso chama o quê? Também de adaptação, adaptabilidade. É um dos pontos da comunicação 10/10. E outra coisa que eu vou além, que para mim foi brilhante também o que você trouxe, é autorresponsabilidade na comunicação. Por quê? Você já disse, se eu falo alguma coisa e dá ruim ali, a responsabilidade na comunicação sua e da Bruna é de quem? Sua. Isso vale para você que comunica. Se você fala uma coisa e as pessoas não te entenderam, a culpa é sua. Cara, eu aprendi muito isso com o meu chefe na Cielo, na época. Trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, Rangel. Na Cielo. Gente boa. Gente boa, Rangel. Um beijo no teu coração, Rangel. Será que vai chegar esse vídeo em você? Vamos ver, vamos fazer chegar esse vídeo em você. Mas eu vinha, às vezes eu vinha, né, final de dia, só trazendo para ele como meu gestor. Eu era gerente de projeto e ele gerente da área. E eu tinha os meus projetos ali no meu portfólio. E aí eu chegava no final do dia, eu tinha essa tendência de chegar lá e só despejar nele as reclamações dos problemas que eu tive no meio do dia. Ó, o Sansão não me entregou tal coisa, fulano não sei o quê, fulano não entende aquilo que a gente tá querendo. E só reclamava. A responsabilidade é sua. Você é responsável por isso. O que você tá fazendo para fazer com que o outro lado entenda aquilo que a gente precisa? Você tá fazendo alguma coisa? Você fez alguma coisa? Ele sempre me provocava. Proatividade, né? No início, a gente não gosta muito de sair da nossa zona de conforto, né? Então isso me incomodava no início, mas hoje eu entendi, aprendi, procuro, né, colocar em prática. Mas assim, outra coisa, né? Por exemplo, você viu que agora há pouco eu falei, mas por que eu tô falando isso? A gente tem que ser vulnerável também na comunicação. Olha só, naturalidade. Naturalidade. Muito Se você bom. errou, eu esqueci, por que eu tô falando isso? Falo mesmo, não tem problema. A verdade. Mas porque também a verdade, naturalidade, e isso vai depender do formato. A gente está aqui no podcast. Então o podcast é o momento. Eu falo aqui de quem está no bastidor. Acabei de citar aqui 2 amigos que estão no podcast. Eu realmente vou beber uma água aqui. Por exemplo, o café já terminou, mas não tem problema ficar aí. Por quê? É o que acontece na vida real. Um bate-papo que não tem corte. Então, nesse caso, faz total sentido. Sempre a gente tem que ser natural, claro. Mas, evidentemente, por exemplo, eu vou fazer um lançamento de um produto. Você tem que pensar em tudo que você está falando. É verdade. Tem que ser estratégico na comunicação, mas também sem perder a sua naturalidade. Só é importante sempre, é isso que eu estou chamando a atenção para você, que faz coisas diferentes, é entender que cada formato exige um tipo de comunicação. Perfeito. Muito bom. Fez sentido ou não fez? Fez sentido, fez sentido. E isso é o quê? Fez sentido, estou trazendo você para a conversa, Sim. né? Então são técnicas que a gente usa aqui e você pode também aplicar. Vamos falar de antecipação. A gente sempre falou disso. Por exemplo, vou me atrasar. Tem que avisar antes. Tenho que remarcar. Tem que avisar ela. Eu remarquei quantas vezes vai ficar aqui? 1 ou 2. 3 não foi não, né? Fala aí pra gente aí. Foi 1 ou 2? Foram 2. Entendeu? Foram 1 ou 2, na verdade, nem lembro. Mas ó, foram 2, Mas no fim, você entende? Antecipação. Vamos falar disso? Porque a gente sempre trouxe isso no bastidor e agora é o momento, porque isso faz parte da comunicação. Acho que a antecipação, eu aprendi isso com um amigo meu chamado Diglu, com a questão de horário. Ô Brunão, eu chegava sempre atrasado. Ô Brunão, não tem problema você chegar atrasado. Chega antes. Olha só. Porque eu chegava atrasado e ele ia sempre no horário. Não tem problema você chegar atrasado. Chega antes. Então isso a gente treinava junto, né? Na época triatlon. E aí eu chegava atrasado nos treinos e tal. E aí ele me cobrava em relação a isso. Eu era muito jovem, de 3 anos. E aí eu aprendi isso com ele. E aí na comunicação isso cabe muito, porque eu preciso me antecipar. Se eu não vou chegar no horário, eu preciso avisar, Sansão, eu não vou chegar no horário. Exatamente. Eu te mandei uma foto, né, onde que eu tava, né, que eu já tava atrasado já. Eu te mandei uma foto. E é uma foto que comunica que eu estou chegando, estou indo. Uma foto aqui perto, de um lugar que ele sei que ele conhece. Então estou chegando. Então a antecipação ela é fundamental. E quando você antecipa, você meio que tá também trazendo a verdade, você não tá enganando, você tá antecipando, cara. Eu vejo muito isso. Antecipação é algo que a gente tem que fazer. Exatamente. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas e na comunicação não é diferente. Quando a gente pensa assim, tem muita gente, Bruno, que escuta a gente, tem vergonha, né, de falar, vergonha de gravar vídeo. Não é o seu caso. Né? Você já fez quantas lives? A gente parou de contar, Sansa, mas mais de 5 anos e meio aí... Mais de 1.500, a gente comemorou na 1.000, né? Sim. Aí depois eu falei, gente, eu não vou ficar contando não, porque também não quero que isso pareça uma performance, sabe? Então eu escolhi, talvez errado, mas eu escolhi parar de contar. O pessoal gostava que a gente contava. Sim, é porque eu tô... live número 1.000, comemoramos, teve bolo nas lives.
Mas depois eu falei, não, meu coração pode se perder nesse caminho nisso. e eu não quero entrar nesse negócio aí não. Aí paramos de contar. Então, antes da gente falar da parte da vergonha, eu gostei disso aí que você falou. Meu coração pode se perder nisso. Sim. Qual a importância de eu ter cuidado para que o ego não entre na minha comunicação? Maravilhoso. Maravilhoso. É o seguinte, se Deus te der a voz e te der um projeto, por exemplo, ele deu a voz para o Sansão, ele dá e vai continuar dando projetos na mão dele. Eu tenho que cuidar de não perder meu coração. Por quê? Porque você vai se comunicar para quem? Para pessoas, público. A tendência é a gente entrar na vaidade. A tendência é essa. Se você falar assim, já aconteceu isso comigo, imagina, eu não vou cair nessa tentação. Cara, você já errou, você já caiu. Nós vamos cair, eu me coloco na linha de frente. O próprio Paulo na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para não cair. Então, nesse mundo da comunicação, imagina, palestra, vou dar uma palestra. Primeira palestra, sucesso. Segunda palestra, sucesso. Terceira palestra, sucesso. E aplauso. todo mundo falando, e falando parabéns. Que legal, e não sei o quê. Cara, você tem que cuidar do teu coração. Glória a Deus, mas continue pezinho no chão, alinhado com Deus. Deus não me deixa me envaidecer, não me deixa ser pego pelo ego, porque a tendência é essa. E como que a gente luta contra isso? Se enchendo do Espírito, porque o Espírito traz humildade. O Espírito de Deus, né? Ele vai sempre trazer humildade. Então acho que se a gente já de cara saber que existe essa tendência de vaidade, já é um meio caminho andado. E aí você tem que batalhar, você percebe que de repente você está mais vaidoso, e aí volta, Deus vai te guiando nesse espaço, sabe? Então, acho que é isso. Perfeito, até porque a Bíblia fala, né, que o orgulho precede a queda. Então, É. cuida para não cair. E até, de repente, alguém está aí do outro lado que tem uma mensagem, quer comunicar e ainda não tem visibilidade. Às vezes a pessoa está sofrendo por não ter essa visibilidade, porque ainda não é o tempo, ou porque talvez Deus vai mudar, não vai ser isso, não sei. Mas está sofrendo porque quer o aplauso, quer a visibilidade. Eu já passei por isso no YouTube, você sabe disso nos bastidores, eu queria alcançar almas. E aí eu percebi, chegou um determinado momento que eu percebi que isso foi muito para minha carne, estava muito eu querendo controlar, crescer nisso. Então, e é bom a gente também perceber essas coisas. Deus deseja estar o tempo todo trabalhando, mostra muita graça dele, a misericórdia dele. Nós somos falhos. Nós somos comedores de arroz e feijão. Se você está em Vitória da Conquista, da Bahia, você está comendo carne do sol. Se você estiver em Salvador, você está comendo acarajé. Se você estiver em Goiás, você está comendo piqui. Não interessa. Nós somos comedores de arroz e feijão. E algum prato típico aí da tua cidade. Acarajé é bom. Acarajé é bom, né? Eu não gosto muito de acarajé, não. Você gosta de acarajé? Escreve aí pra gente se você gosta de acarajé. Eu prefiro uma carne do sol com aipim. Aliás, um ponto importante. Se você chegou até esse momento do vídeo, escreve acarajé que a gente vai saber que você realmente gostou. Aí eu quero ver, hein? Eu quero ver quem chegou até aqui. Muito bom, gostei. Então, é isso. Perfeito. Essa é uma técnica que eu acabei de usar, chama interação. Se aproveita uma deixa e chama uma interação no chat. Boa. Isso é uma coisa que você pode usar na sua comunicação. Você cria conteúdo, quer aumentar engajamento, quer buscar mais pessoas, use isso que vai te ajudar. Bom, foi só uma dica aqui, né, pro pessoal. Sim. Brunão, o que eu quero falar aqui com você? Você acabou de tocar num ponto que a pessoa está no início, ela não tem visibilidade. Não vai ter mesmo. Não vai ter. Você passou por isso. Sim. Só que a pergunta do milhão é, como se manter constante com isso? Assim, se você for olhar para os números, vamos dizer, no digital, eu já ouvi isso. Acho que até já compartilhei isso com você. Quando a gente começou as lives do Cola na Videira, tinha 6 pessoas na live. 7, 10, 12. Hoje tem quantos? 60 a 70. Ótimo. A gente já chegou a 130 ali ao vivo. Sim. Tem as pessoas que assistem no gravado, a gente deixa gravado. Se você não puder 7h30 da manhã, aproveitar aqui a deixa. Claro, na interação, né? Na interação, você pode assistir no gravado. É por isso que a gente deixa no gravado. Mas, hoje, se você for olhar, mais de 5 anos fazendo live, certo? Com a graça de Deus. Em termos de número, ao vivo, eu já ouvi de várias pessoas, inclusive amigos próximos. Já deveria ter 1000.
Olha. Já deveria ter 2.000 pessoas. E eu queria que tivesse mesmo. Sim. Eu entendo quando a pessoa fala assim, eu não critico a pessoa não, porque ela tem razão no que ela está dizendo. Mas não caiu no meu colo isso ainda. Então o que eu foco? Eu foco em Deus, irmão. Em Deus e em fazer o que você tem que fazer ali. Fazer o que está no meu controle, fazer o que Deus mandou eu fazer. Deus não me chamou, Ele mandou eu pregar o evangelho. Então eu preciso pregar o evangelho, seja para uma pessoa ou para mais. A minha carne gostaria que fosse para 1.000, para 2.000 ali ao vivo. Seria maravilhoso ver o agir de Deus ali. Pode ser que isso aconteça um dia e pode ser que não aconteça. E tem que seguir firme do mesmo jeito. A minha felicidade, ela está de fato em Cristo. Essa que é a realidade. E só Deus conhece o meu coração e Ele precisa estar guardado nisso. Então, todo mundo tem aí se for falar do evangelho, se for falar da palavra de Deus... E dá trabalho também. E do trabalho também. Uma mensagem. Todo mundo carrega uma mensagem, é verdade. Então você tem uma mensagem, foca na mensagem. E o restante não está no nosso controle. Exatamente. Concorda? Ou seja, é um convite para que você se faça constante e siga entregando aquilo que você precisa entregar. Seja evangelho, seja algo do trabalho, mas lembrando que o que a gente sempre fala aqui, mesmo que seja uma mensagem fora evangelho, que você realmente seja excelente, que você dê bom testemunho, para que no fim do dia a pessoa possa ver Cristo em você, sem mesmo você falar sobre ele. Sim, tem uma caixinha de pergunta que eu lembrei agora, que eu recebi uma pergunta, né? Acho que a gente fala errado no vício de linguagem. Eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. Isso. Corrigiu, tá tudo certo. Aqui é natural. E eu não respondi ela ainda, mas foi semana passada. Eu procuro até uma coisa que eu aprendi com o porteiro do meu prédio. Silas. O Silas, ele tinha perguntas que eu fazia pra ele e que ele falava assim, ô Bruno, eu vou orar e eu já te respondo. Aí eu tinha que esperar. E eu na ansiedade, querendo direcionamento, né, Deus estava usando ele. Ele era o meu pastor ali, cara que me acompanhou mesmo ali, que me ensinou Bíblia. E ele vai orar. Então ele se preocupava com isso. E algumas perguntas que eu recebo na caixinha de perguntas, eu oro antes de responder, não respondo ali no bate-pronto. E aí, meu Deus, Bruno, como ter constância no devocional? Porque a gente faz live todos os dias devocionais, né? Como ter constância? E aí eu queria até deixar isso aqui para as pessoas. Ande com quem é constante. Olha. Esteja no ambiente de pessoas que têm essa constância. Constantes. No esporte é a mesma coisa. Eu quero fazer uma maratona. Isso. Cara, esteja perto das pessoas que estão treinando para maratona, que já fizeram várias maratonas, porque você vai entrar ali naquele ambiente e você vai conhecer, aprender, e isso tende a vir para dentro de você, entendeu? Perfeito. Então a constância, seja de qual mensagem for, esteja perto de pessoas que são constantes, ou que você julga ser constante. E se não tiver a pessoa... Peça para Deus, me coloque perto de pessoas que são constantes, que aí eu vou aprender com essas pessoas. Acho que é uma dica. Excelente, excelente. Brunão, conselho final, ou um versículo final. Nós temos que vir aqui mais vezes, hein, Santos? Tem que fazer a série, hein, Santos? Tem muita coisa para falar aqui, hein, Santos? Não falta, né? Não falta tempo. E eu não tenho dúvida que você vai voltar aqui algum dia. Sim. Mas me fala aí pra gente, o que você tem de talvez um conselho final, né? Um versículo final... Ou algo para a gente deixar mesmo aí para as pessoas que chegaram até aqui com a gente. Aliás, parabéns que você chegou até aqui. A gente já passou de 40 minutos de gravação e realmente é muito bom ter a sua presença e espero que esse podcast esteja te ajudando. Você já pode agora apertar o botão aí do like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. O que você mais gostou do nosso bate-papo? Já vai realmente interagindo com a gente. Você que tem uma empresa, quer trazer comunicação para sua empresa, a gente pode ir até a sua empresa dar uma palestra, dar um workshop. Então, enfim, estamos aqui totalmente abertos aí para te ajudar e ajudar a sua empresa, o seu time a alcançar uma comunicação 10/10. Brunão? Treinar um time de vendas, comunicação é super importante. Eu trabalho na área de vendas, sou vendedor, trabalho na área comercial. Exatamente. É importantíssima a comunicação, entendeu? Sem comunicação não tem venda. Não tem venda. Então, exatamente, uma equipe comercial, você quer... ajuda nesse sentido, o digital da sua equipe comercial, como é que está posicionado, como é que tem que falar em cada vídeo. Enfim, são muitos pontos que a gente pode te ajudar. Assim, não tem como, né? Você mesmo me apresentou aqui, né, como empresário, pai da Betina, do Davi que está chegando, marido da Bruna, mas o que mais queima no meu coração, né, é o evangelismo, é levar a palavra. Então, um conselho final tem que ser a palavra de Deus. E eu queria deixar para você, é até um nome meio estranho, né, o nome desse livro, porque não é um nome na nossa cultura de comunicação, Abacuque. Abacuque com H. Perfeito. Abacuque 3, versículo 17, tem até uma música que é inspirada aqui nessa palavra de Deus. Se eu puder deixar isso para vocês, primeiro, antes de ler aqui, Deus deseja falar com você.
Deus deseja se relacionar com você. Foi por isso que ele desceu na terra. Foi por isso que ele enviou seu Filho amado, para falar conosco e através do que ele quer falar, ele quer trazer as pessoas, nós, para perto dele. A mensagem, Paulo fala na Bíblia, é a boa mensagem, maravilhosa mensagem de reconciliação. Deus quer reconciliação com a humanidade que deixou de se conciliar com ele. E aí esse Deus, ele ensina a gente nessa reconciliação, que é o seguinte, ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Abacuque está expressando a fé. Essa expressão de fé de Abacuque é palavra de Deus, não foi só fé para Abacuque, aonde ele diz que nesse mundo de hoje tão competitivo, tão ansioso, tão busca de resultados rápidos, que a gente busca, a gente se coloca na linha de frente de sanção. Queremos ver a nossa vida produtiva, você quer se comunicar e ser uma pessoa produtiva através da sua comunicação, mas vai ter tempos na sua vida que você não vai ver produtividade, você não vai ver resultado. Ele usa a linguagem aqui da agricultura, a colheita às vezes não vai dar fruto. Analogia. Analogia, ele usa analogia. Que, aliás, é uma arma que você pode usar na sua comunicação. A analogia, eu utilizo muito isso nos meus Reels, né? Então, para você que não me segue no Instagram ainda, @RodrigoGSansão, e a gente fala muito nessa linha. A analogia é uma grande chave para a sua comunicação, porque isso vai trazer mais fácil entendimento, vai chamar a atenção. Sim. Então, são pontos. Aí não podia perder essa deixa. Não, é perfeito. Não, e Jesus fazia muita analogia, né? E analogia para que as pessoas entendam, não é uma analogia que só eu entendo. É uma analogia, vai fluir mais aqui. Sim. É uma analogia que as pessoas, o público, ele sempre fala para quem que eu estou falando, que isso. O público vai entender. Não adianta ser uma analogia que só eu entenda. Exato. Aí a comunicação não vai chegar. Por exemplo, você vai dar uma palestra em um lugar de advogados. Pronto. Que tipo de analogia você vai fazer para conectar com eles? Não adianta ser uma coisa muito básica. Você tem que ir em algo mais formal. Até mesmo a sua roupa, a sua forma de falar, para conectar com eles é totalmente diferente. Como você vai, por exemplo, em um restaurante. Você vai dar um treinamento para garçons. Perfeito. Você quer falar sobre vendas para garçons? É diferente. É diferente. Você quer falar sobre atendimento? É diferente. Do que você vai para, por exemplo, um advogado ou um médico, né? Que são pessoas realmente, no geral, mais formais, mais sérias. Então, aí é onde entra a antecipação também. Porque aí para você pegar essas analogias, ou usar as analogias certas para o público certo, você tem que se antecipar e estudar o ambiente que você vai falar. Olha só, e o público, né? Ambiente público. Ambiente público, tem que estudar. Perfeito. Então tem que se antecipar no estudo, né? Não vai tentar só no improviso ali. Então aqui na analogia é ainda que os rebanhos morram nos campos, era a analogia do pastoreio. Mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que Cristo veio fazer foi trazer salvação para os pecadores e perdidos nessa terra. Eu e você que está aí do outro lado. Se nós cremos que Ele nos salvou, significa que quando eu tiver dias improdutivos, dias que eu não tiver bons resultados, mesmo assim eu posso aprender a me alegrar no Senhor. Eu posso o quê? Orar a Ele e dizer, Deus, está aqui a Tua palavra. Abacuque viveu isso. Eu também quero viver, porque eu estou vendo improdutividade, eu não estou vendo a colheita daquilo que eu esperava, etc, etc. Essa é a minha situação. O Senhor já sabe qual é a minha situação. Eu quero experimentar essa alegria do Senhor que me salvou. E aí Ele dá. Aí nosso papel aqui é pedir. Pedir. É fazer o quê? Uma oração sincera. Sincera. Sabe quando Pedro estava afundando? Ele fez uma oração curta, sincera e efetiva. Senhor, salva-me. Só isso. Só isso, cara. Ou seja, às vezes você não precisa falar tanto. A comunicação também é assim. Nem sempre muita coisa. Seja objetivo, seja direto. Assim como Pedro foi nesse momento. Pedro afundando e ele fez, Senhor, salva-me. E Deus salvou ele, né? Jesus salvou ele naquele momento. E pra gente fechar, quando ele fala isso, a oração, quando a gente lê essas coisas que queimam no coração dele, quando ele lembra dessas coisas, você vê a oração simples de Pedro. E aí você também vê a atitude de Jesus. Rápida.
Rápida que não é apontar, tá vendo? Você afundou porque você não deixou de olhar para mim. Você olhou para a tempestade, o medo te dominou. Não, ele estende a mão. Ele estende a mão. Ele estende a mão. Então, que o Senhor continue estendendo, usando você, Sansão, para estender a mão para outras pessoas nessa questão da comunicação e principalmente de levar o evangelho que salva. E que Deus abençoe cada um de nós, toda a equipe aqui, os bastidores. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, Sansa. Até a próxima. Agradecimento especial ao Delhomo, você que é um homem de bom gosto. Muito bom terno, viu? Confortável. Tá vendo? E olha que eu nem uso muito terno, viu, gente? Eu tô aqui extremamente confortável. Família JC que ficou até o final. Bruno, eu tô vendo você de terno, hein? Se você ficou até o final, então escreve aí. Eu sou da família JC, aqui é a Tati DBO, aqui é a Lu Maimuna. Eu conheço essa turma. Aí. Você conhece, né? Eu conheço essa turma. Um beijo no coração da família JC, né? Elas gostam muito de você, viu? Que bom, eu fico feliz. Aliás, tô devendo participações lá, né? Depois a gente vai falar disso. Mas como eu disse, né, Delhomo, muito especial, você que é um homem de bom gosto, mora aqui na Grande São Paulo, venha conhecer, fica em Alphaville, no centro comercial. E a gente tem desconto aqui, você tem 5%. Então vem aproveitar. Se você é de outro lugar do Brasil, você pode também comprar online. Bom, feita essa apresentação, essa fala da Delhomo, a gente vai deixar também, assim como o Delhomo, vai deixar a rede social do Bruno na descrição, tá bom? Para você acompanhar e conhecer mais sobre ele. E, como eu disse, quer melhorar sua comunicação, quer uma mentoria individual, você tem uma empresa, quer levar um treinamento para sua equipe comercial, ou você é um CEO, um C-Level e tem dificuldade em falar nas câmeras, você fala bem no público, mas nas câmeras é ruim. Então você também pode contar comigo, meu Instagram está na descrição. Então é isso. Show de bola, muito obrigado. Esse foi mais um podcast de comunicação 10/10. Muito obrigado, Bruno Loureiro. Tamo junto, Sansa. Eu que agradeço. Valeu.